Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a nossa querida Marilu Martinelli, ela que está com a gente há mais de 30 anos na Pax, fazendo as participações nas nossas conferências internacionais de metafísica. A Marilu é escritora, conferencista internacional e ela é consultora para a formação de educadores e gestores em valores humanos e professora convidada da PUC São Paulo. E hoje a Marilu vai falar sobre espiritualidade e prosperidade. Vamos aguardar a querida Marilu entrar. Tudo bem aí com todos vocês? Imagina que ele pediu para atualizar aqui. Não vou atualizar nada, estou no ar ao vivo agora mesmo. Então eu quero desejar a todos vocês uma ótima tarde. Amanhã eu tô aqui às 5 horas com a querida Vivi Keller, Marchinhas de Carnaval. Vamos celebrar? Amanhã música ao vivo, hein? Vamos lá, vamos dar boas-vindas à querida no dia 10 de março, 4 sextas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite, em Valores Eternos em Tempos Modernos. É justamente sobre os valores humanos, tá bom? Oi, Agora, querida, bem-vinda. tudo bom, meu amor? Tudo ótimo, e você? Eu também, graças a Deus. Feliz dia da amizade, né? Não só para você, mas para todos os nossos amigos, né? Os que nos seguem, aqueles que estão chegando agora e os que vão chegar, né? Amém, com certeza, com certeza. Amigo é muito forte, é muito importante, porque são esses laços que nós levamos nos caminhos da eternidade, né? Todo o resto material fica, É verdade. É como né? eu te mandei hoje uma mensagem que diz Sim, o seguinte: os amigos são a família que Deus nos permite escolher, exato. não é? E é lindo isso. Não é verdade? É verdade mesmo. É muito bom. A gente ter amigo, né? Oh, nem fale, é muito especial. E essa, ainda mais agora, nesse tempo tão diferente que a gente está vivendo aí de transição planetária, né? Precisamos estar É bem verdade. centrados naquilo que nós acreditamos e trazer toda essa egrégora para a nossa realidade, né? Sem dúvida. Querida, e eu pensei que a gente fosse falar hoje sobre ressentimento, mas tudo bem. Ficou na minha Ah, cabeça que era ressentimento. Mas não tem problema, não. Fica tranquila. Eu falo sobre espiritualidade e prosperidade. Eu acho que existe um dogma, não só entre os religiosos, como também os espiritualistas e místicos. Um dogma como se você ser próspero fosse um pecado mortal, pois é, imagina. quando na realidade não existe absolutamente incompatibilidade entre a espiritualidade e a prosperidade. É. E vamos ver por que não existe. Porque se você vive num universo de abundância, a abundância não é uma exceção. Um universo que se expande constantemente e numa vida que se expande constantemente, ora, a nossa tendência é sermos abundantes também, Claro, é sermos prósperos. claro. Agora, ser próspero não é o suficiente. É importante que nós sejamos capazes de gerar prosperidade. Que sejamos capazes de sermos agentes de prosperidade. Pondo a nossa criatividade a serviço da consciência de que, se for bom apenas para mim, não é suficientemente bom. Para ser suficientemente bom, é importante que seja bom para mim e para a maioria das pessoas. Esse Claro. é um pensamento de abundância, um pensamento não restritivo. Nós temos esse dogma vigente, principalmente
nas religiões cristãs do catolicismo, em todas as suas ramificações. Sim. Você repare que, no caso dos protestantes luteranos, não existe esse dogma. Mas a colonização europeia, nas Américas, principalmente, onde nós tínhamos uma outra cultura, uma outra civilização, não tínhamos a ideia de pecado, adorávamos a natureza, o nosso Deus estava em toda parte, não precisava de templo. Então, nos foi inculcado, por interesses outros, né, que não da espiritualidade, a ideia do pecado, como se você fosse alguém não muito digno, se você fosse próspero. Até distorceram trechos da Bíblia. Por exemplo, não é a prosperidade que é inimiga da espiritualidade ou alguma coisa que seja um empecilho. É a ganância. É o medo. Sim. É o apego que retém as coisas, apertamos tanto que elas saem pelos dedos. A gente precisa, para ser próspero, aprender a abrir a mão para receber o que vem. Se eu não abro, se eu estou assim sempre retendo e apertando, não tem condições. Se eu não me abro para o novo, aí sim é incompatível com a prosperidade e com a espiritualidade também. Eu gostaria de lembrar aqui um trecho da Bíblia muito interessante. Tem a parábola dos 3 talentos, eu não sei se vocês conhecem, que é o pai que, diante de 3 filhos, dá a cada um deles a mesma quantidade de moedas de ouro, talentos de ouro, que era a moeda na época. E diz a eles, vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem com esse ouro que eu estou dando. E depois de um ano, vocês voltam e me dizem o que é que vocês fizeram. Tudo bem, os 3 se foram mundo afora. E um deles ficou apavorado. O que é que eu faço com isso? Eu tenho que prestar conta. O que é que eu vou fazer? E se eu perder? Ai, o que é que eu faço? Não sei. Aí, nesse desespero, ele faz um buraco, pega uma botija, bota o ouro dentro da botija e enterra. O outro diz que quer saber de uma coisa, que se leva dessa vida é o que se come, o que se bebe, o que se brinca. Eu vou gastar. E o que é que ele faz? Detona todo o dinheiro. O terceiro diz, espera um pouquinho, eu recebi isso de graça. Meu pai está esperando o resultado. Eu vou ver o que é que eu posso fazer com isso. Que seja bom para mim e que crie coisas boas para os outros. O que é que ele fez? Ele triplicou esse dinheiro. Quando foi cumprido o prazo, né, de um ano, eles voltaram diante do pai. E o pai fez isso para saber quem seria
mais digno de sucedê-lo, quem seria uma liderança legítima. Então, os três à frente do pai, primeiro, falou, olha, eu fiquei apavorado. Fiquei morrendo de medo e botei dentro de uma botija e enterrei. Eu fui precavido, não é, pai? Fui precavido. O segundo falou, olha, pai, eu vou falar a verdade. Quando eu vi que com aquele dinheiro aí eu podia fazer o que eu bem quisesse, eu gastei foi tudo. E o terceiro mostrou, então, que tinha triplicado o valor. Tinha gerado empregos. Tinha aproveitado para ensinar comunidades como é que se plantava para comer, como é que se criava gado e outros animais. E o pai disse, quem vocês acham que fez o melhor uso do dinheiro que eu dei? Aí os três ficaram refletindo e todos concordaram que tinha sido o que tinha triplicado. E por quê? Porque ele não teve medo de enfrentar o trabalho que dá você ser um multiplicador, seja de dinheiro, seja de conhecimento, seja do que for. Porque implica que você se empenhe, que você comungue com o outro, com a vida. Vai ter os perrengues naturais. Mas só assim você justifica ser um ser abundante pela própria natureza. Claro. Outra parábola de Jesus que ensina isso muito bem é a do jovem rico. Eu não sei se você está lembrada, nossos amigos estão. É aquele jovem que era entediado, muito rico, herdeiro de uma fortuna, mas entediado, não via motivação para viver. Enfim, aquele mimado pela vida que não sabe agradecer, que só sabe dizer, ai, podia ser tão diferente, mas não faz nada para que seja, e é incapaz de perceber as benesses que a vida lhe oferece. E ele, nascido em berço de ouro, vivia entediado, não era capaz de olhar para o lado e ver que tinha gente que necessitava sobreviver. Então, disseram para ele, olha, já que você está tão triste, tão entediado, olha, tem um rabi, que era assim chamado os profetas itinerantes naquela época de Jesus, que está sendo muito comentado como um ser extraordinário. Ele é itinerante. Você podia procurar saber se ele vai passar por aqui e falar com ele. E assim ele fez. Aí ele disse para Jesus, o que eu faço? Eu estou tão entediado. Eu queria tanto ser feliz, descobrir por que eu sou assim. Aí Jesus simplesmente diz a ele, siga-me. Ele paralisou. Porque isso significava o quê? Primeiro, descobrir a que ele estava preso. Ao que ele se agarrava. Por que ele tinha tanto medo da vida? Por que o novo era tão assustador? Por que correr risco para ele era alguma coisa impossível? Porque ele não aceitava nenhum desafio da vida. Evidente que o mestre sabia disso, mas precisava que ele soubesse. E foi assim que esse jovem
percebeu o quanto ele era apegado, o quanto ele era medroso, o quanto ele era ingrato, egoísta e apegado. A gente sabe que o apego define a vida do apegado. A mesquinha tudo. Então, o comodismo, a falta de iniciativa, são inimigos da espiritualidade e da prosperidade. Um grande mestre, um filósofo extraordinário, que provavelmente vocês já ouviram falar dele, tem uma obra magnífica, deixou uma obra extraordinária, a qual eu tenho a honra de ter as obras completas dele. De Vivekananda. Já devem ouvir falar. Como devem ter ouvido falar, no mestre dele, que foi Sri Ramakrishna Paramahansa. Uhum. Ele dizia uma coisa maravilhosa. Como é que você diz que renunciou à prosperidade, a garantir a sua sobrevivência e propiciar oportunidades para que outros sobrevivam, tenham alegria na vida? Se você pensa 24 horas invejando o dinheiro de quem tem, que diabo de renunciante é esse? Pois é. Então, na realidade, né, você observa que se você coloca a espiritualidade como um obste à prosperidade e vice-versa, pergunta para você, por que você acreditou nessa história? Por que você tem culpa se você foi alguém que conseguiu construir bens materiais suficientes para que você sobreviva sem medo, para que você coloque todo o potencial da sua energia superior no seu autoconhecimento, no conhecimento mais profundo da verdade, da cultura dos outros povos, da unidade na diversidade. Porque se a sua preocupação é o que você vai comer amanhã, como é que você vai ter condições de se abstrair? Pois é. Não vai. Então, quando nós colocamos a espiritualidade e a prosperidade juntas, nós vamos gerar para nós e para a sociedade que a gente vive abundância. Sim, claro. Não é? Porque, como eu disse no início, nós não estamos apenas querendo ser nós prósperos e abundantes. Não, nós queremos ser agentes de prosperidade e de abundância. É a mesma coisa quando você descobre um talento seu, que você põe ele em prática. Qual é a tendência natural? Você quer mostrar para o outro. Você quer dizer, olha, eu sou capaz de fazer isso aqui. Quando você diz isso para o outro, você desperta nele a curiosidade de saber se ele também não é. Não é assim? É. É um mecanismo natural. Você não fica satisfeito se só você estiver feliz. Não é o bastante. Você tem que dizer para o outro. É verdade. Não é porque você quer comungar com ele. É como se você dissesse, fique feliz também. É verdade, é verdade. A pessoa é tão egocentrada que não consegue. E não consegue partilhar. Ainda mais numa sociedade de competitividade desenfreada, como essa que a gente vive.
É não é? verdade. Oh, Muita gente tem uma dificuldade imensa de ficar feliz com a felicidade do outro. E ficar feliz com a felicidade do outro é um termômetro para saber se você sabe ou não amar. Se a espiritualidade para você é uma postura, é uma coisa da moda, é uma coisa chique de dizer, e a prosperidade é a mesma coisa, você é alguém que anda na superfície e navega na superfície das coisas. Quando você percebe que você é superdotado, porque você carrega o gene divino, o gene cósmico. Desperdiçar isso, você sendo o único ser da criação capaz de se abstrair, de imaginar, de transformar a natureza, de recriar, de reinventar, de ver a vida sob diferentes ângulos, perceber várias dimensões e aspectos da realidade e descobrir que essas realidades são reflexos do real, do que é imutável. Não é? Então, é muito importante que nós tenhamos presentes a maravilha que é nascer humano. claro. A bala mística hebraica tem uma coisa linda, que diz o seguinte: os anjos invejam os homens, porque são os homens capazes de realizar Deus na forma física. Não é bonito? É lindo e verdadeiro. E é verdade, né? Sim. E é verdade. Portanto, a espiritualidade não é uma coisa que você vai adquirir, é um dom que você nasce com ele. É uma dimensão humana. Não é um lugar que você vai alcançar fora de você, não. É uma dimensão sua que você precisa descobrir, despertar para ela, ter consciência dela e fazer desse despertar um processo de ressignificação do que é estar vivo, do que você pensa, do que você fala, do que você sente, e mudar a qualidade das suas ações no mundo. Ora, nós interagimos o tempo inteiro uns com os outros, com o planeta, com o cosmos, e a gente não percebe. Eu vou fazer uma pergunta: há quanto tempo que vocês não olham para o céu e ficam algum tempo olhando, percebendo a abundância, a infinitude do firmamento? É. Não é? Oh, Nós estamos vivendo um momento que é o momento do grande salto na nossa evolução. E não existe evolução externa se não houver evolução interior. Toda a nossa sociedade foi montada dentro de um princípio que propiciou um enorme desenvolvimento tecnológico e econômico, físico, mas humano não acompanhou, né? O desenvolvimento humano não acompanhou.
Então ficou uma defasagem muito grande entre o desenvolvimento científico, tecnológico e o desenvolvimento humano. Esse descompasso é o que separou você de você, dos seus talentos, e separou também a espiritualidade, essa dimensão natural da sua condição humana, do mundo, da sua capacidade de intervir no mundo, de interagir, ou seja, de receber as solicitações e desafios do mundo e ser próspero e gerar prosperidade, porque é o fundamental. Você pode dizer, como é que eu vou fazer isso? Não tenho dinheiro para isso. Espera um pouquinho. Lembra da parábola dos talentos? Você tem criatividade. Você pode não ter uma quantia enorme da qual você seja portador e disponibilizar sua criatividade, sabendo que ela vai ser contemplada, porque você tem materialmente os meios para isso. Mas você observe como nesses tempos de grande defasagem entre o espírito e o mundo, entre a tecnologia e o humano, e quando temos uma defasagem tão grande social, onde o meia dúzia tem absurdamente muito, e a grande maioria tem ou mais ou menos, ou pouco, ou quase nada. Com a criatividade humana gera prosperidade. Eu estava vendo uma matéria com uma moça de Curitiba que passou, a mãe, faxineira, trabalhando muito, conseguiu ajudá-la, e ela também, a se formar em sociologia, e ela foi trabalhar numa grande empresa. E ela percebeu, trabalhando nessa grande empresa, que havia um enorme desperdício, os descartes, aquilo que ia para o lixo. Ela disse, espera um pouquinho, e se eu transformar isso, eu reciclar isso e fazer objetos disso? Muito bem. Era uma firma que fazia cintos de segurança. Ela pega, arrebata esse descarte de cintos de segurança por quase nada, porque era lixo, e ela convoca algumas amigas, porque ela era designer, e elas começam a fazer mochilas com isso. Olha, que legal. Menina, Carmen, cada mochila deslumbrante. Se eu não me engano, essa ONG que ela criou, e que hoje são 650 mulheres que aprenderam com ela e que foram abundantes e prósperas nas suas proposições e que mudaram o status da sobrevivência da família. Sim. Pois bem, se eu não me engano, é Domus ou Domini o nome. Mas eu sugiro que você ponha no Google empresas de reciclagem Curitiba e certamente vai aparecer. Observem um outro exemplo de que quando você tem uma crise de sobrevivência aguda,
como você se torna próspero. Porque a sua criatividade vem à tona. Na minha terra, eu sou nordestina, sou de Pernambuco. Tem um ditado que diz, quando o estômago aperta, a cabeça desenvolve. É a criatividade mesmo. Hoje, se você for aqui em São Paulo, Paraisópolis, você vai ficar pasmo de ver como um lugar de carência, hoje com 100.000 habitantes, é uma cidade de satélite. Sim. E como a criatividade criou pequenos restaurantes, criou boutiques, lojas, cabeleireiros, até novos estilos de lidar e pentear e recriar penteados afro, por exemplo. Gente ganhando fortunas. Criaram, junto com químicos, até cosméticos, Sim. cabelo, hortas naturais. Portanto, a prosperidade é ligada à espiritualidade, porque a espiritualidade é a tua criatividade. É o que permite você superar coisas, inclusive a si mesmo. Sim. Aos nossos defeitos, nossas idiosincrasias, nossa tendência. Eu não gosto, nunca nem comeu, ou viu, ou sentiu o cheiro. Não é? Sim. Por que você não gosta a priori? Não é uma maneira de ter medo do que não conhece? Não é? É verdade. Tirar o nariz assim. A vida, ela nos instiga. Porque você não está aqui para ficar atrofiado na mediocridade. Você está aqui para ser abundante, próspero, para brilhar. E nunca o mundo precisou tanto de brilho. Não é verdade, Carmen? É verdade, é verdade. Como a vida de grande parte da nossa população ficou insossa. E eu não estou falando apenas por falta de acesso ao poder aquisitivo. Não. Pessoas até muito ricas, o que não significa que sejam prósperos. Pessoas até com muito poder aquisitivo têm uma vida tediosa, sem sentido, como aquele menino que foi procurar Jesus e disse: eu queria tanto ser feliz, mas eu sou tão entediado, tão infeliz. E Jesus disse: siga-me. O que isso significa? Desperte para quem você é, desperta para a verdade, deixa que quem você é venha à tona. Não viva em função de quem você pensa que é. Não é? Claro. Sem dúvida nenhuma. É verdade. Grande parte de nós é infeliz porque se conecta não com quem é, mas com quem pensa que é. Sim. É verdade. Não é? E como você se conecta com o que não é, tudo fica insosso. É. Tudo fica sem graça. É verdade. Sem propósito. É. Você pode reparar que as pessoas desconectadas do seu eu divino, ou seja, da sua dimensão espiritual, elas amesquinham a própria vida. E são pessoas conectadas com o não, ou seja, com a impossibilidade. Então, são pessoas que você diz assim: vamos no cinema, depois a gente vai
vai tomar um sorvete. Ah, não sei, não vai dar. Aí você diz, por que não vai dar? Ah, não vai dar. Estou com preguiça de me arrumar para sair. Olha a inércia aí, Pois é. não é? E essa inércia é provocada pela sua conexão com a impossibilidade, com o não. E Deus, o Espírito, o mistério, é sempre sim. O pessimista é conectado com a impossibilidade. Repare, você chega cheio de entusiasmo, entusiasmo com Deus, que é isso que significa, enteos, com Deus, cheio de entusiasmo, e diz, nossa, você não sabe, menino, eu tive uma oportunidade maravilhosa, eu acho que eu vou agarrar, porque não tem como não dar certo. Tamanha alegria que eu tive quando surgiu essa possibilidade de eu fazer tal coisa. Aí o fura-olho, que é o conectado com o não, diz assim, eu se eu fosse você, ia devagar com a dor. Não é assim, não. Vai com calma. Quer dizer, metade da sua alegria esvaziou ou não. É. Não se deixe contaminar. Porque o pessimista, ele vai no contrafluxo da vida. E o seu entusiasmo, o seu otimismo, ao contrário, vai no fluxo da abundância, da possibilidade, da criatividade. Isso, para ele, é uma agressão física. Por isso, ele tem a tendência a procurar esvaziar Sim. o seu entusiasmo. Muitas vezes, nós estamos desatentos e realmente começamos a diminuir o nosso entusiasmo. Começamos a nos esvaziar da consciência do divino. Olha que perigo! Cuidado com quem você divide preciosidades. Por quê? Porque você precisa dividir o que é precioso em você e para você, para quem é capaz de saber que aquilo é precioso. Eu vou contar uma historinha para vocês que elucida muito isso. Essa historinha é de Ramakrishna. Um Maharaja, um Marajá, deu para Ramakrishna, para suas obras, uma pedra que era um diamante enorme. E ele viu naquela pedra uma possibilidade de ensinar para vários dos seus discípulos a importância de você saber o valor intrínseco e o valor atribuído a coisas e pessoas. Então, o que ele fez? Ele chamou um deles, deu a pedra e disse, olha, vai na feira e compra para mim uns legumes, umas cenouras, vagens, abóbora, batatas,
espinafre, legumes e verduras. O cara, com aquela fortuna na mão, ele chega na barraca da feira e pede. Eu quero tanto de espinafre, de alface, de couve, de abóbora, de batata, de cenoura e tal. Na hora de pagar, ele dá a pedra. O feirante disse, você está doido? Você acha que eu vou te dar minha mercadoria em troco desse pedaço de vidro? Você deve estar doido. Você não está vendo? E o cara voltou para o encontro de Sri Ramakrishna e trouxe de volta o diamante. Aí Sri Ramakrishna disse, o que aconteceu? Isso aconteceu que ele falou que não ia me dar nada não com esse pedaço de vidro em troca, de jeito nenhum. Ele disse, fica o ensinamento. As coisas só têm valor se você é capaz de enxergar o valor que elas têm. Seja o valor intrínseco, seja um valor atribuído. Sim. Esse magnífico diamante vai gerar possibilidades de comida e moradia para milhares de pessoas aqui da aldeia. E ele se recusou a dar para você legumes e verduras em troca dele. Portanto, cuidado. Quando você divide com alguém algo precioso, seja um amor, uma amizade, um sonho, veja se ele sabe dar valor àquilo. Se ele é capaz de respeitar aquilo. Se ele pode contribuir, pelo menos com a torcida. Se é um sonho, se ele pode retribuir. Se é uma amizade, se é um amor entre homem e mulher, ou entre duas pessoas que pretendem codividir a vida. Porque senão, energeticamente, aquilo empobrece. Uhum. Não é? Claro. Portanto, é da espiritualidade aprender o que é valor e o que é preço. É, Sim. só mesmo se você despertou, não é, para essa sua dimensão, Uhum. vai criar novas lentes através das quais você vai enxergar, sentir, avaliar as coisas. Se você despertou para isso, você vai perceber que nada está separado. Que você não está separado de quem você realmente é. Que a sua substância, que é o seu corpo, não está separado da sua essência, que é quem você é. Você vai perceber que você e o outro são a mesma pessoa, só que com outra história de vida. Um espírito que sabe-se lá por que dimensões veio passando até chegar aqui. Que desafios enfrentou, que conquistas conseguiu. E que hoje tem uma outra forma, um outro nome, um outro status social. Mas, em essência, vocês são a mesma coisa. Sim, claro. Eu tive uma lição de vida que eu acho importante contar aqui, Carmen,
para elucidar isso que eu acabei de falar. Uma ocasião, eu trabalhava ainda na falecida televisão Tupi. E eu tinha um programa que chamava-se Marilu Martinelli, agora ao vivo, era diário, era de 12h às 5h. E tinha um monte de variedades e tinha um quadro que eram entrevistas. E eu fiz, talvez tenha sido a primeira, a fazer uma série de entrevistas em loco com sacerdotes e sacerdotisas de todas as tradições espirituais que vivem e condividem conosco seus conhecimentos. As religiões de matriz africana, o esoterismo iniciático das diferentes escolas iniciáticas, como as Rosa Cruzes, a Fraternidade Branca, a Golden Dawn, enfim, todas essas sociedades iniciáticas, o cristianismo católico, o cristianismo luterano, jorei essas neo-budistas com um veio místico bastante acentuado, tipo Seixonoye, essa luz divina, o islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo. Foi uma preciosidade que foi um pecado, porque o incêndio que aconteceu nos estúdios da Tupi, na estocagem, destruiu. Judiação. Uma pena. Porque não foi o que eu fiz, não. Mas foi um material preciosíssimo. Claro. Porque eu não sou... E você mudou Fabiana na frente do tempo, né? Visionária, determinada. Mas sabe o que é isso? Eu não tive medo. Ninguém tinha feito. E é você movido pela espiritualidade, entendeu, querida? Claro, claro. E senti que eu estava tendo uma ideia que me dava acesso a um conhecimento essencial e que eu tinha um veículo na mão capaz de gerar o mesmo para milhares de pessoas. Claro. Olha a espiritualidade e a prosperidade. Tá vendo? Aí, mas é verdade. Aí, menina, aí eu conheci um sacerdote das tradições africanas, chamado José Mendes Ferreira. Ele é descendente sanguíneo de Zumbi dos Palmares. Olha! É. Ele me mostrou, menina, inclusive a roupa de Zumbi. Uma roupa africana interessantíssima. E eu fiquei encantada. Ele lecionava, inclusive, Yorubá. Aí eu pedi para ele, porque em todas essas tradições, eu não só falava da cultura, eu experimentava, e todos participavam daquilo, os espectadores, de oráculos, de alguma forma de iniciação daquela tradição. Uhum. Entendeu? Aí ele jogou o oráculo dos búzios para mim. E ele disse que a minha prosperidade ia acontecer através de uma iniciação que ele ia me indicar, que eu iria pedir para Ogum, que nas tradições de Yorubá é o guerreiro que vence a si mesmo, né? Que trava o divino combate. Portanto, ele se capacita para abrir os caminhos
para os aldeões da aldeia que ele vivia. Olha a prosperidade aí, viu? Aí ele disse que eu tinha que fazer o seguinte: que experiência, Carmen, meus amigos, que eu tinha que pedir uma moeda para 7 mendigos. Menina, eu tive que fazer um trabalho interno, primeiro, de perder a vergonha de pedir dinheiro para um mendigo. Pois é. Então, o que me obrigava a quê? A saber que eu e ele não éramos diferentes. Estávamos em condições diferentes. Olha que aprendizado, amiga. Pois é, imagina. Você não faz ideia. E eu fui. E pedi para os 7. Nenhum se negou. Que legal. Eu olhei nos olhos e eu disse: eu vou pedir ao Senhor alguma coisa inusitada. O Senhor me daria uma moeda? Ele não pensou 2 vezes. E me deu. Aí eu disse: eu posso lhe dar uma para que fiquemos iguais? E ele aceitou. E assim eu fiz com 7. O 7º, quando eu perguntei, ele disse: é uma iniciação do candomblé? Minha amiga, quem imaginaria? Não é? Oh, até me arrepia. Muito bom. Mas eu te juro, é verdade. Sim, é lógico que é verdade. Aí eu disse: é sim, senhor. Ele disse: então, que Deus te ajude. Carmen, eu senti um afeto por essa criatura. Que lindo. Entendeu? Porque ele foi capaz de compartilhar comigo o precioso. Entendeu? Aquilo que eu falei há pouco. Sim, sim, sim. A pessoa que você menos imaginaria. Pois é. Há tempos atrás, quando eu dava aula na Fundação Peirópolis, vou dar outro exemplo disso. Nós, os professores da Fundação, fomos contratados pelo governo de Minas Gerais para darmos um curso de valores humanos para um assentamento que o governo de Minas estava fazendo, de profissionais, coitados, de cana-de-açúcar, cortadores de cana, que o governo tinha assentado, tinha dado implementos agrícolas, mas não tinha ensinado como fazer. Ora, você pega uma comunidade que só sabia extrair da terra, sem ensinar como é que você planta, como é que você irriga, como é que você cuida. Que adianta você dar semente e dar o implemento agrícola? Ele não sabe. Claro. Mas ainda como é que você deixa essa gente solta, sem mostrar para ele que ele vale a pena? Que ele pode ser próspero e ser um agente de prosperidade. Então, esse governo de Minas, nos contratou para fazer esse trabalho. E nós, a mesma coisa que nós vamos fazer para vocês da Pax e para quem mais vier, no trabalho que nós vamos fazer em março do curso. Sexta-feira à noite, das 19h30 às 21h30, no Zoom. Valores eternos em tempos modernos. Isso, sobre valores humanos. 10 de março, né? 10 de março. Isso. Bom, aí nós damos primeiro a visão cósmica. Você precisa ver o encantamento deles saberem que eram filhos
de uma estrela. Você dá a visão cósmica da abundância, da perfeição, do princípio harmônico universal. Depois a visão planetária. Depois o despertar para a sua humanidade através da ética do bem. Né? Que é você viver os valores humanos. Com esses olhos enxergar a vida, a si mesmo e as pessoas. Muito bem. Carmen, a primeira leva veio, eram 70. Quando eles desceram do ônibus, nossa senhora, algumas das mulheres desgrenhadas, os homens todos mal amanhados. E usei um termo tão nordestino agora, mal amanhado. Ou seja, descuidados. Eu falei, eita, que vai ser difícil o negócio aí. Bom, no dia seguinte, começava comigo. Evidentemente, eu falava com a língua, a mesma coisa que vou falar para os nossos amigos em março, aqui, através do veículo que é a Pax, no seu convite amoroso, minha querida. Mas eu falava com a linguagem que eles pudessem entender, claro. E dentro, claro. Levando para a comunhão consigo, com o outro, com a terra, né? Muito bem. 4 minutos tem. Veja bem, no segundo, eu falei e tal, no segundo dia que eu fui terminar a minha participação, elas já estavam limpinhas, penteadas, de flor no cabelo. Adorei. E eles limpinhos. É uma conexão com a beleza. E outra, eu fui vestida como eu estou agora. Não com essa roupa que eu quero dizer, mas eu digo, não fui diferente, porque eu queria que eles percebessem que eu os respeitava. E eles perceberam. Fim do curso, eu pedi que cada um, de alguma maneira, expressasse o que foi viver aquilo tudo. Menina, uma levanta e diz, eu sou budista. Olha, eu posso cantar um mantra? Não. A mesma coisa, eu disse, claro, minha querida. E ela cantou. A outra falou, sou espírita kardecista. E disse a oração de Cáritas. A outra católica disse o Pai Nosso. A outra evangélica cantou um hino evangélico do Espírito Santo. Uma cadeira de rodas disse, Marilu, eu queria ler palavras de Saint-Germain, porque eu sigo os Rosa Cruz. Pronto. Você esperava isso? Nunca. Olha as lições que os mestres que Sai Baba me deram nas suas imensas generosidades. Que lindo. Aí ele disse, eu ontem senti muita vontade de dizer essa mensagem de Mestre Saint-Germain para você. O nosso agradecimento. E leu uma mensagem de Saint-Germain. Aí, Carmen, eu pedi para a gente dar as mãos numa grande ciranda e cantar Ave Maria no Morro juntos, para a Mãe Divina, a Mãe Terra, a Mãe das Mães. E assim eu encerrei o curso. E para encerrar, nossa conversa de hoje, espiritualidade e prosperidade é isso, não é prosperidade apenas de dinheiro, embora seja importante. É prosperidade de afeto, é prosperidade de conhecimento, de ter a humildade de acolher o outro, de receber o inesperado. Não ter expectativas sobre nada e sobre ninguém. Você não é senhor da vida. Deixe que ela se manifeste.
Amém. Obrigada, Marilu. Amém, meu amor. Muito obrigada. Gratidão. Namastê.